dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada do diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que tendes e que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Foi lida, aplica a tua palavra nos nossos corações. Nos ajuda, nos orienta a tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 12 do Apocalipse está dentro da 7ª trombeta e do 3º ai. E nesse texto, nesse 7ª trombeta e nesse 3º ai, vai existir várias guerras, muitas coisas vão acontecer nessa época, que é a época feroz da grande tribulação. E nós vemos aqui diversos personagens e essa guerra na terra de Israel. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha o capítulo 12, versículo 1, diz que viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e a coroa 12 estrelas sobre a cabeça. O Apocalipse fala de 4 mulheres. 4 mulheres. Presta atenção nisso. Primeira mulher, você encontra lá Apocalipse capítulo 2, verso 20, que é Jezabel, que representa o paganismo na igreja. Jezabel, capítulo 2, verso 20, a mulher que representa o paganismo na igreja. Aqui no capítulo 12, verso 1, essa mulher é um símbolo de Israel, como nós vamos ver, que Israel, em diversas vezes na Bíblia, é tratada como a esposa de Deus, como nós somos a esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. A terceira mulher é a mulher, veja bem, escarlate, que simboliza a igreja apóstata, lá em Apocalipse 17, do verso 3 ao verso 6. Lá fala da mulher escarlate.
escarlate simboliza a igreja apóstata, a igreja no auge da sua apostasia, depois do arrebatamento dessa igreja, e alguns também dizem que prefigura a igreja de Laodiceia, que é a igreja do final dos tempos, a igreja, como diz Apocalipse 18, que negocia até a alma de homens, negocia tudo, flor de farinha, flor de cheiro, canela aromática, perfume, incenso e até almas humanas. E a quarta mulher, que nós temos no Apocalipse, está Apocalipse 19, 7, que é a esposa do Cordeiro. É a igreja que foi arrebatada, adornada, que já está casada com o Senhor, que vai se unir a ela, os crentes salvos na grande tribulação, certo? Aqueles foram, depois do milênio, serão salvos exatamente e vão se unir com a igreja que está no corpo glorificado. Porque no milênio a igreja reinará com Cristo no corpo glorificado. Agora os crentes da grande tribulação e Israel ainda não estão no corpo glorificado, estão no corpo da carne, mas depois do milênio se unirá a igreja na eternidade com o Senhor. Então essas quatro mulheres representam muito aqui na Bíblia Sagrada. Porque, irmãos, existem alguns debates, existem algumas ideias para que nessa mulher, capítulo 12 aqui do Apocalipse. Para alguns, essa mulher representa Israel, como a maioria acha. Outros dizem que é os salvos da grande tribulação. Outros ainda dizem que é a igreja reunida, a esposa do Cordeiro. Meu irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso aí é engano das pessoas. E aqui nós temos que observar, irmãos, o que outros também dizem, que aqui também a igreja de todos os tempos reunida, agora sendo testada por Deus a fidelidade da igreja. Não, a igreja foi arrebatada no corpo glorificado, não tem mais que testar nada, pelo contrário, só vai receber o galardão daquele que fizermos para o Senhor. Então o termo mulher aqui é melhor identificado como sendo a nação de Israel, porque você vai encontrar o texto para você provar isso, Isaías capítulo 66, versos 7 e 8, capítulo 47, Isaías versos 7 ao 9, Isaías 54, versículos 5 e 6, Jeremias 4, 31, Miqueias 4, 9 e 10, e Miqueias capítulo 5, verso 3, que fala de Israel como a esposa de Deus. Então você tem vários textos bíblicos que provam que Israel aqui, a mulher aqui, e você vai ver no contexto que está falando de uma nação de Israel. Essa mulher que ia dar à luz um filho varão. Quem é a mulher que deu um filho varão? Foi Maria. Jesus não vai nascer de novo, mas ele veio da descendência de Davi, do povo de Israel. Então a nação aqui, que isso aqui é um simbolismo da nação de Israel, que vai nascer o filho varão. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, no livro da Gênesis, capítulo 37, versículo 9, fala que o texto que está dizendo no capítulo 12, que essa mulher, ela, veja bem, vestida do sol, tem debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas. Para provar que é Israel aqui no texto, você pega a Gênesis capítulo 37, verso 9, o sol e a lua também é representação de Israel. Você vai ver lá, quando José teve o sonho, e você vai ver que lá fala que Jacó, representando o sol, e a esposa dele, a lua, se dobrava diante de José como se dobrou. Também você vai ver também, você vai concluir, que as escrituras, a nação de Israel, é tida como uma mulher vestida do sol, que aqui, vestida do sol, que representa Cristo, e as 12 estrelas aqui, representa as 12 tribos de Israel. Então aqui você vê a mulher vestida do sol, representando Cristo, o sol da justiça, e as 12 estrelas que está aqui, é as 12 tribos de Israel, é Israel representando. Por que a Bíblia diz aqui, irmãos, agora, veja bem, viste um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol da justiça, Jesus, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, vestida do sol, as 12 tribos representadas, e debaixo dos seus pés, o que ela tinha? Olha, a lua estava debaixo dos pés. Por que a lua? Se você pegar no contexto bíblico, no Velho Testamento, representa a lua.
que não tinha a claridade como o sol tem do Novo Testamento a respeito de Cristo. No Velho Testamento você via como por um enigma, agora você vê a realidade. Então o Velho Testamento, Israel pisou em cima da lei de Deus, não obedeceu à lei de Deus. Então nós chegamos à conclusão que essa mulher aqui é a nação de Israel, e que essa mulher estava grávida com dores de parto. Depois do arrebatamento da igreja, os judeus, como nós vimos aqui no capítulo 7, vai se converter 144 mil de 12 mil de cada tribo de Israel, para pregar o evangelho na grande tribulação. Essas são as primícias de Israel, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 11, verso 26. Eles são primícias, eles vão pregar. E quando você olha essa questão de primícia, toma muito cuidado que hoje tem igrejas dizendo que elas são a primícia de Deus para o arrebatamento da igreja. E não é verdade. Então a Bíblia diz no verso 2 aqui agora, que esta mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então essa mulher estava próxima da luz. Por quê? Jesus está próximo a voltar na segunda etapa. Na primeira etapa, veio arrebatar a igreja em secreto, arrebatar a igreja como um ladrão. Só viu quem estava pronto, preparado, subiu com ele. Agora, na segunda vez, vai voltar com a igreja glorificada, onde todo olho verá, todo mundo vai ver. É a segunda fase da vida de Jesus, depois de 7 anos. Então essa mulher está próxima, está com ânsia de parto. Ainda não terminou a grande tribulação. Só que tem uma coisa, o mundo está gemendo, as pessoas estão gemendo pela ira de Deus contra o mundo, e Satanás está agindo. Então em Israel, em várias passagens, aparece com uma mulher dando à luz também. Você tem lá Isaías capítulo 26, versículos 17 ao 18, Isaías 54, 1, Oséias capítulo 13, verso 13, Israel, a mulher que está dando a luz também. Aí você também tem Miqueias capítulo 4, verso 10, Miqueias capítulo 5, verso 2 e 3, Mateus capítulo 24, verso 8, que trata desse texto, o Senhor Jesus Cristo fala desse texto, que é o princípio das dores. Para a nação de Israel, para aqueles que foram salvos e para das pessoas da grande tribulação. Princípio das dores agora para o salvo. Por quê? Porque vai se levantar agora o dragão que vai fazer coisas terríveis, tentar matar o filho varão que nasceu, para tentar matar a igreja da grande tribulação e também consumir o Senhor Jesus Cristo, mas não vai conseguir, porque ele já está derrotado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha essa questão, irmãos, esse parto é com tormentos para dar luz, é um tormento danado. Versículo 2, estava grávida com dor de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E quando a gente olha essa questão, a Bíblia diz no versículo 3 agora, e vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Dragão vermelho, o dragão com 7 cabeças, 10 chifres, a representação de Satanás em toda a sua prepotência, tentando ser o maior de tudo. E quando a gente olha essa questão, esse dragão vermelho, por quê? Para derramamento de sangue provocado por ele, que ele vai provocar sangue, derramamento de sangue à vontade. Então essas 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, representam o poder e os reinos do mundo que Satanás governa. Versículo 3, e visto no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Então, esse capeta, esse demônio, ele está governando agora o mundo com a permissão de Deus. Por quê? Deus arrebatou a sua igreja. Deus salvou já os seus escolhidos, como nós vamos ver mais para frente. Só que agora permite que Satanás, com suas hostes malignas, trabalhe contra as pessoas que não querem nada com Deus. Irmãos, a salvação é de graça, tudo é de graça, mas não é engraçado, exige da parte de Deus um compromisso da nossa parte. Então esse dragão agora, veja bem, o versículo 4 nos diz aqui, e a sua cauda
levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então a cauda do dragão, quando ele foi lançado para a terra, a terça parte das estrelas, aqui, uns dizem que as estrelas literalmente, outros dizem que são os anjos que ele conseguiu derrubar por terra junto com ele. E é mais correto no texto, é quando Satanás levantou sua rebelião contra Deus, aí ele levou exatamente essa terça parte dos anjos com ele, e então ele foi jogado por terra mesmo. E quando a gente olha aqui essa questão do verso 4, as estrelas que foram lançadas sobre a terra, são consideradas por muitos como anjos que caíram com a rebelião de Satanás. Quando ele caiu muitos anjos também. Agora já pensou, irmãos, do jeito que o mundo está, do jeito que ele age com as pessoas, agora vindo um exército terrível desse para lutar contra quem estiver aqui nesse mundo, que dor, que sofrimento que esse povo vai passar. Irmãos, é hora da gente despertar, para nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, porque isso é profecia, vai se cumprir. Não tem jeito de não se cumprir. Essa profecia é revelada para nós, igreja. João teve a revelação dessa profecia. A palavra Apocalipse quer dizer revelação já do que vai acontecer. E a profecia, como o Novo Testamento, só tem um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Existem capítulos proféticos, como Mateus 24, 25 e Marcos, capítulo 13 e 14, e outros textos mais. Mas o resto, irmãos, Lucas também 20, 23 e 24, mas o resto, irmãos, o livro profético mesmo da Bíblia é só Apocalipse. Então essa profecia vai se cumprir. Ou nós acreditemos ou não acreditemos, vai se cumprir. A nossa obrigação como igreja é conhecer e estar preparado para não passar nesse período. Nesse período já estarmos com o Senhor na glória. Amém, irmãos? Então nesse versículo 4 aqui, Satanás e seu exército sempre lutaram para que Jesus não nascesse. Verso 4 diz bem claro: e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que ela, dando a luz, lhe tragasse o filho. Satanás sempre lutou para que Jesus não nascesse. Sempre. Deus sabia onde achar uma mulher para nascer Jesus. As ocultas, escondidas. Veja bem, quando Jesus nasceu não tinha lugar para ele, nem na hospedaria. E quando os magos vieram para adorar Jesus, que Herodes ficou sabendo, que os magos, advertidos por Deus, voltaram por outro caminho, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, cumprindo a profecia de Jeremias. Raquel geme de dores, de angústia, pelos filhos que foram mortos. E morreu, ninguém sabe quantas crianças que Herodes mandou matar. Satanás vai tentar fazer a mesma coisa, vai tentar impedir que Israel, que está pedindo, ansiando, aliás, a vinda do Senhor, para restaurar todas as coisas, para acabar aquele sofrimento, que ele não venha. E a Bíblia diz agora no versículo 5, a mulher deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, é impossível uma criança nascer num momento, e vamos supor que 3 anos e meio da grande tribulação, em 3 anos e meio, essa pessoa já ter capacidade para dirigir, a não ser uma obra sobrenatural de Deus. Jesus com 12 anos ensinava, é verdade, mas aqui uma representação simbólica daquilo que já aconteceu com Jesus que nasceu em Israel. Agora Satanás não quer deixar Jesus voltar para reger o mundo, implantar aquilo natural que Deus criou, restaurar todas as coisas. Presta bem atenção no verso 5, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então todas as nações serão regidas, profecia
para nós, igreja, que nós vamos ser ajudantes do Senhor nessa época do milênio. Na época do milênio, Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Por quê? Vai impor normas obrigatórias para que as nações executem. Se não executar, a Bíblia diz em Zacarias que se as nações não forem lá em Jerusalém adorar, não vai ter chuva para eles. Se as nações não forem obedecer ao Senhor Jesus Cristo, elas vão sofrer as consequências. Então no milênio vai existir morte e vai existir pecado, não pela igreja, porque a igreja está no corpo glorificado, mas pelos 144 mil que foram salvos de Israel, e mais a quantidade, porque 144 mil não é o número total, não é a totalidade, é simplesmente uma representação de cada tribo de Israel. Ninguém sabe quantos milhões vão ser salvos de judeus, ninguém sabe. Ninguém sabe quantos milhões serão salvos das pessoas também na grande tribulação. Só que não vai ser a maioria, porque a maioria não vai querer nada com Deus, nada com Jesus, como não quer hoje. A verdade é essa. Então no milênio, agora a igreja reinando com Cristo, no corpo glorificado. Pastor, como que vai ser isso? Aí o arminiano diz assim: olha, você pode ser prefeito aqui em São Caetano. Eu não quero ser, não, isso não é que a Bíblia não diz isso não. Ah, você vai ser coronel, você vai ser marechal, você ganha bastante alma para Jesus, que você vai ter uma coroa, você vai ser o general de guerra, né? Não, irmão, não é isso não. Nós vamos reinar com Cristo. Eu não sei, como é que os anjos reinam com Deus? Nós não sabemos, sabemos que eles obedecem à ordem de Deus, somente isso. Que eles executam aquilo que Deus manda. Nós vamos executar o que Jesus mandar. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é que rege todas as coisas. Ele vai reger com vara de ferro. As nações serão obrigadas a obedecer na marra. Não obedeceu por bem, aqueles que foram salvos na grande tribulação, agora que eles foram salvos, os judeus, agora serão obrigados a fazer na marra. Irmãos, estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim: pastor, aqui fora, que o camarada é bravo, é valente, mas quando entra lá na cadeia, na penitenciária, lá se torna mansinho. Sim senhor, não senhor, sim senhor, pois não. E tem que obedecer. E obedece carcereiro, obedece polícia, obedece todo mundo, e obedece o chefe da cela. Tem mais essa ainda. E a hierarquia. Aqui o camarada fala que chega lá dentro, lá, então aqui o cara não quer obedecer, vai preso lá, quer obedecer as normas da delegacia, da cadeia. Irmãos, manda quem pode, obedece tem juízo. A Bíblia nos alerta para obedecermos a palavra de Deus, sermos fiéis à palavra de Deus. Aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Obedeça, seja paciente. Olha, luta vem, mas Jesus, Ele é o Senhor que está conosco todos os dias. Este Filho Messias foi arrebatado aqui, fala da restauração de Jesus. Veja bem, mesmo o seu nome, que arrebatou a igreja, mas o seu nome será divulgado na pregação dos 144 mil judeus, como castigo por eles não aceitar Jesus. Então, é restauração do nome de Jesus, que Satanás não quer que seja dito. Olha o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentado durante 1263 dias. Essa mulher agora foi para o deserto, pela proteção divina, que Deus já fez para ela, assim como Deus sustentou Israel no deserto por 40 anos, agora por esse pouco período de tempo, Deus vai sustentar Israel, o povo vai fugir para o deserto, aonde vão ficar longe das investidas de Satanás, que vai estar lá em Jerusalém, como nós vimos no domingo passado, a Jerusalém, que tem outros nomes, Babilônia e outras coisas mais. Então essa mulher agora, veja bem, essa mulher deu à luz o filho, e esse filho agora, que é o Senhor Jesus Cristo, versículo 6, a mulher onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentado durante 1260 dias, 3 anos e meio ser alimentada. 1260 dias, 3 anos e meio,
É o final da grande tribulação, até o final da grande tribulação. Agora veja bem aqui, ó. Miguel e seus anjos e a batalha no céu, versículo 7. Olha só. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. O cumprimento da profecia de Daniel capítulo 12, versículo 1. Lembra que Miguel é o guarda de Israel e da igreja nas batalhas da igreja. Quando Daniel estava orando, o que a Bíblia fala que aconteceu? Que Satanás se opôs para que Daniel não recebesse a bênção de Deus. Mas Miguel lutou com Satanás e venceu. A mesma coisa vai ser aqui com Israel. Satanás vai tentar fazer de tudo para eliminar as pessoas salvas na grande tribulação e o povo de Israel. Mas Deus vai mandar Miguel, que protege Israel, e os crentes, a igreja de Deus, que Miguel protege a igreja nas batalhas de Deus. Conclusão, vai ser protegido por Deus. Olha o que diz ainda mais no versículo 6. Veja bem. Miguel e seus anjos, no verso 7, é o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 12, versículo 1. Porque ele é o guarda de Israel, o guarda da igreja. Satanás não conseguiu destruir Jesus em seu ministério terreno. Irá tentar nas regiões celestiais. Não conseguiu matar Jesus aqui, não conseguiu matar Jesus, até Jesus cumprir seu ministério, e Jesus se entregou por nós, porque Jesus não morreu como muitos dizem. O soldado enfiou a espada de Jesus, Jesus morreu. Não, Jesus se entregou por nós. Se ele tivesse morrido, era um mártir. Jesus se entregou. Pai, está consumada a obra que desse a fazer. Tendo dito isso, expirou. Ele se entregou por mim e por você. Satanás não conseguiu matar Jesus aqui, vai tentar matar no céu, nas regiões celestiais. Então o versículo 7 diz bem claro: e houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhou o dragão e seus anjos. Versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 8: mas Satanás e seu exército mais uma vez será derrotado. Porque com Deus ninguém pode, irmãos. Deus permite que a coisa caminhe até um determinado ponto, mas chega ali e tem um stop. O que Deus diz ao mar? Você pega Jeremias capítulo 5, e a Bíblia fala que ali Deus falou assim, ó: até aqui a tua onda vem, daqui para frente não vai. Agora, se Deus permitir, vem tsunami, é claro que vem. Mas existe um stop ali. Existe um local que a onda vem aquela onda grandona lá, de repente vem, chega ali e pronto, volta para trás. Volta. Deus permite que certas coisas aconteçam, mas Deus tem o domínio de tudo nas suas mãos. Nós temos que crer nisso. Deus é o Senhor da vida e da história. Nas mãos de Deus está o querer efetuar. Então esse versículo 8, Satanás mais uma vez será derrotado, porque está escrito aqui, ó: mas não prevalecer nem mais achou seu lugar no céu. Agora foi derrubado das regiões celestiais, agora é jogado por terra. Olha só, irmãos, o Filho de Deus foi arrebatado para o céu. Deus está guardando o seu povo, protegendo. Mas olha agora o versículo 9: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora o versículo 9, Satanás, o enganador do mundo, não é um símbolo ou lenda, é uma realidade. Satanás, irmãos, ele engana todo mundo. Ele sabe como ludibriar, ele sabe como aplicar um 7-1. Aprendemos na escola bíblica hoje de manhã sobre isso. Sobre aquilo que nós não sabemos, muitas vezes não sabemos discernir entre o pastor, homem de Deus, e, veja bem, o profissional de púlpito. O profissional de púlpito não tem compromisso com alma, ele tem compromisso com o bolso dele. Ele tem argumentos para fazer auditório se emocionar, mas não tem
fundamento para a pessoa ser salva, viver a vida eterna com Deus. Profissional de púlpito existe muitos, mas homens de Deus compromissados com a palavra, para pregar a verdade, para levar pessoas para o céu, são poucos. E a igreja não está sabendo discernir isso nesse último momento. A igreja não sabe discernir isso. O profissional de púlpito, ele encanta. Ele encanta. Esse é um homem de Deus. Eu falei isso uma vez para um conselho, falei, vocês estão enganados. Esse camarada não é pastor para a igreja. Esse é pastor para avivamento. É pastor para pregar para a multidão. Prega 2, 3 vezes e cai fora porque não tem mais mensagem também. Então o profissional de púlpito é uma coisa, o homem de Deus é diferente. Então nesse versículo 9, Satanás, nós aprendemos muito, Satanás engana. E hoje, irmãos, na igreja dos últimos dias, Satanás está enganando muita gente. Por quê? Levanta articuladores da fé. O articulador não é um pregador. O articulador, ele é uma pessoa boa de papo. Ele tem argumento convincente. Presta atenção nos políticos, que são realmente políticos. Como ele sabe articular a coisa errada de uma maneira que você fala assim, tá certo. Tá certo. Porque ele é um articulador. Então Satanás, hoje em dia, está usando muito essa tática para enganar as pessoas. Está aqui escrito aqui, olha, aqui ó. Aqui ó. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada de diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nesse versículo 10, muitos acreditam que até esse momento Satanás tinha permissão de Deus, mas agora perdeu a permissão para agir nas regiões celestiais. Os principais potestades que estão lá vai ser jogado tudo para a terra. Coitado de quem estiver aqui. Coitado de quem estiver aqui. Então, irmãos, o diabo é sedutor. Ele sabe como enganar. Não, ó, tome muito cuidado para você não ser seduzido pelos enganos de Satanás. Porque Paulo chega, olha, quando você pega 2 Coríntios, e você começa a ler 2 Coríntios capítulo 11 e 12, lê 2 Coríntios, e você vai ver lá, Paulo começa de que maneira 2 Coríntios capítulo 11? Ele chega a dizer assim, e temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, sejam corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade do evangelho de Cristo. E ele olha, chega no capítulo da senhora, e não é de admirar que os seus ministros se transformem em anjos. Nossa, que coisa linda. Isso é de Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Rapaz, como eu perdi meu tempo. Rapaz. Você está indo, você está sendo seduzido. Você está sendo seduzido. Você já viu aquele cachorrinho, coitado, está com bastante fome? Quando tem aquele frango rodando lá assando lá? Coitadinho fica assim, ó. Tanto vê que a mesma coisa é Satanás só com muita gente. Ele mostra a coisa bonita, o cachorrinho está vendo frango assando, ele está até lambendo o frango, né? Mesma coisa é o ser humano. Satanás mostra para ele alguma coisa que atrai e ele fica encantado, seduzido por aquilo. Desperta, irmãos, desperta, porque Paulo deixa bem claro, se você ler 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, você vai entender bem o que Paulo fala sobre isso. A sedução de Satanás para enganar as pessoas. O bicho é astuto, ele é ardio, ele sabe como fazer a coisa, ele sabe como projetar, ele sabe como conquistar, ele sabe como as pessoas serão seduzidas. Você quer saber uma coisa? Por exemplo, a pessoa que gostava de carnaval, ela se converte, chega a época de carnaval, se você não tomar cuidado, meu irmão,
Tem igreja aí fazendo escola de samba aí para sair de bloco de carnaval. Irmãos, não perdeu, veja bem, não perdeu o amor por aquilo, ainda está no coração da pessoa. E Satanás, sabendo disso, ele vai colocar isso na frente da pessoa. Como aquela pessoa que bebia, que prostituía e um monte de coisa. Então, versículo 10 deixa bem claro isso, que Satanás, veja bem, que as pessoas, ele recebeu poder para agir nas regiões celestiais, mas agora será lançado por terra, não vai ter mais poder, porque hoje nas regiões celestiais, existe até uma guerra sobre isso aí, lá em Efésios capítulo 6, isso é bem claro, a batalha espiritual que Deus nos dá exatamente para nós sermos fortalecidos do Senhor na força do seu poder, mas existe os principais potestades nas regiões celestiais que trabalham contra nós. Versículo 11, irmãos, olha só, versículo 11 diz agora aqui, ó, e eles o venceram. Versículo 10 diz que, olha só, e ouviu a grande voz do céu, dizia agora chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. Então Satanás é o acusador que nos acusa dia e noite. Você não vai deixar de ser acusado por Satanás em alguma coisa errada que você fizer, ele vai acusar você. Lembra Martinho Lutero, quando estava no seu estado, morrendo, Satanás apareceu para ele e falou assim, rapaz, o que você fez, hein? Você fez uma grande coisa, a reforma protestante, né? Só que você também fez isso, aquilo. E Lutero pensou, falou assim, mas o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. O que a Bíblia diz aqui, versículo 10? E eu vi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de noite. E eles aconteceu o que, irmãos? Versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida. O que eu vejo nesse versículo 11? As duas armas vitoriosas do cristão em todo o tempo: sangue de Cristo e a palavra de Cristo. Somos salvos pelo sangue, mas o que faz permanecer a nossa salvação, que dá sustentabilidade, sustenta a nossa salvação, é a palavra de Deus, irmãos. Somos salvos pelo sangue, somos remidos pelo sangue, tudo isso é verdade, mas o que sustenta a nossa salvação é a palavra de Deus, não tem outro meio, irmãos. Jesus falou que a palavra limpa, que a palavra santifica, está lá em João capítulo 17, e capítulo 15 de São João. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz aqui que esses irmãos aqui venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida. As duas armas poderosas que você tem na sua mão, para você garantir o seu arrebatamento junto com Cristo e com toda a igreja. O sangue de Cristo que já aspergiu sobre a tua vida, já pagou os teus pecados, já limpou a tua consciência das obras mortas para servir o Deus vivo, e agora a palavra de Deus que fortalece a tua fé, fortalece a tua comunhão com Ele, e é o alimento para a tua alma. É por isso que eu falo, irmãos, o cristão tem que ler a palavra, o cristão tem que estudar a palavra, o cristão tem que amar a palavra do Senhor, como o Salmo 119 deixa bem claro isso. Nós estamos vivendo uma época da igreja apóstata, da igreja de Laodiceia, que a palavra é a última coisa na vida dos cristãos. Então agora esse versículo 11 nos ensina sobre essas duas armas poderosas. No versículo 12, você vai ver uma coisa aqui, ó. Voltando ao versículo 11, mais um pouquinho aqui ainda. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vinda. E quando você olha aqui, agora, o versículo 10, voltando um pouquinho, e ouviu a grande voz do céu, que dizia, agora é chegada esta salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Ainda não está sendo implantado o milênio, mas já estão vendo Jesus voltar para implantar o milênio.
Então, quando a gente olha essa questão agora no versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Alegrai-vos. Versículo 12. Satanás hoje está controlado por Deus, tem seu reino controlado, mas nesse dia, irmãos, o bicho está solto. Só falta pouco tempo para ele. Ele já sabendo que falta pouco tempo para a igreja ser arrebatada, já está agindo. Imagina nesses dias agora, sabendo que perdeu a batalha para Jesus, pelo nome de Jesus que foi pregado na grande tribulação, pelos pregadores do evangelho. Sabendo do testemunho daquelas pessoas que morreram, mas não negaram a Cristo. Daqueles que passaram fome, passaram sede, mas não negaram a Cristo. Ele perdeu essa batalha. Ele agora vai agir contra as pessoas que estão marcadas pela besta. Como diz aqui o versículo 12, continua dizendo assim: Satanás está controlado por Deus? Está controlado. Mas nesse dia, a ação de Satanás será de grande ira contra os moradores da terra, como diz o versículo 12. Grande ira, desceu até vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo basta, pouco tempo tem para ele agir, então ele age com furor, ele vai fazer de tudo para acabar com as pessoas. Agora, irmãos, vem a segunda investida de Satanás contra as pessoas que estiverem aqui agora nesse tempo. É do verso 13 ao verso 17. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dados, veja bem, e foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, agora a segunda investida do dragão contra Israel. Satanás perdeu a batalha dos seus celestiais, agora vai tentar na terra. Irmãos, você foi salvo, seu nome está escrito no céu, mas você está aqui na terra. Presta atenção nisso. Nós somos cidadãos dos céus, habitando na terra. Satanás sabe disso, que seu nome está escrito no livro da vida. Ele vai lutar contra você mesmo, para que você risque seu nome do livro da vida, porque Jesus não vai riscar seu nome não. Quem risca o nome são as próprias pessoas. São as próprias pessoas que riscam o nome, abandonam a salvação, desprezam a salvação por qualquer coisa. Troca a salvação por um momento de prazer ou por qualquer coisa. Então o que acontece? Satanás agora, sabendo que perdeu a batalha nas regiões celestiais, vai atacar na terra. Agora investe contra Israel, a mulher que dera à luz um filho na terra. Eu não consegui lá nos ares, agora eu vou tentar na terra. Olha o que diz o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 anos de vez sustentada, assim como Israel foi sustentada por Deus no Êxodo, também é sustentada na grande tribulação. Olha, Deus não deixou faltar nada para eles lá no deserto, e agora não vai deixar faltar nada também, quando eles estiverem fugindo da ira de Satanás. Versículo 15. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Olha que demônio, que poder que ele tinha. Da boca dele fazer sair um rio, para tentar matar a nação de Israel que está salva. Versículo 15. A serpente tentará afogar Israel, mas não vai conseguir. Olha o que diz o versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Vamos fazer um paralelo aqui. Lembra lá no deserto, quando o povo estava com sede, e Israel estava murmurando, e Deus mandou Moisés falar com a rocha, lá no deserto. E Moisés bateu na rocha. Era só para falar, mas ele bateu, que o povo na orelha dele, né? E ficou irado e bateu. Perdeu a chance de entrar em Canaã por causa disso. Que ele era só para falar. Que Paulo fala que a rocha era Cristo. Era só para falar, sai água da rocha, ia sair água. Lá, a Bíblia fala que a água saiu da rocha, bebeu todo o povo, bebeu seus rebanhos, e a água jorrava. A terra não engoliu a água.
Aqui a Bíblia fala, versículo 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O deserto conseguiu acabar com a artimanha de Satanás. A arma que ele tinha, que achava que ia ser poderosa, foi inutilizada pelo deserto, pela terra seca. Então, irmãos, o que nós aprendemos disso? Versículo 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançou à sua boca. O próprio deserto vai auxiliar Israel nessa ocasião. E agora só resta mais uma coisa aqui, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam, veja bem, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Cristo. Fez de tudo. Agora o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, agora ele vai fazer guerra contra os crentes. Até então Deus preservou Israel, o povo ainda que não tinha aceitado Deus. Aqui agora existe uma questão escatológica terrível. Uns dizem que Israel é o povo predestinado de Deus, não importa o que eles fizeram, Deus vai salvar aqui. Só que tem uma coisa, se Deus vai salvar ou não vai salvar, não compete a mim. A Bíblia fala que Deus protegeu Israel, mas não salvou, somente isso, protegeu. Agora, Satanás, sabendo que aquele povo foi protegido por Deus, ele vai lançar guerra contra, veja bem, contra o resto da semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora ele vai agir contra a igreja da grande tribulação e contra os judeus que aceitaram Jesus Cristo. Vai agora existir uma guerra contra essas pessoas no final da grande tribulação, que nós vamos ver a partir agora do capítulo 13, que Deus agora vai intervir de uma maneira sobrenatural, agindo através de Jesus Cristo, através da igreja, para não deixar que nenhum de seus filhos pereça. Irmãos, o que eu aprendo com tudo isso é o seguinte: Deus nos protege hoje de todo o mal. Mas quer dizer que proteção de Deus não dá garantia de salvação. Eu sou protegido pelo amor de Deus, eu sou salvo pelo amor de Deus. Agora eu tenho que me esforçar para ser salvo, irmãos. Olha o exemplo aqui desse povo aqui. Israel, o povo de Deus, o povo que viu tudo que Deus fez. Agora Satanás tentando acabar com toda o resto da nação de Israel. Deus protege eles. Não conseguiu acabar porque Deus protegeu, guardou. Até a água que Satanás jogou para acabar, matar o povo afogado. Deus mandou o deserto engolir a água. E agora ele vai lutar contra os salvos, contra a igreja, contra os salvos da grande tribulação e contra os judeus salvos. Quando nós vivemos nesse mundo, a nossa luta aqui não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Vivemos numa batalha espiritual, é dia e noite o nosso adversário tentando nos tragar. Pedro fala que ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos com cuidado, irmãos, se nós estivermos, veja bem, orando, vigiando, como Jesus falou, vigiai e orai, nós não vamos ser tocados por Satanás. Mas se nós deixarmos de vigiar, irmãos, essa luta nós vamos perder, porque essa luta é feroz. Ah, mas Deus não vai permitir que nenhum dos seus filhos se perca. É verdade, Deus não permite, mas nós permitimos. Deus não permite, mas nós permitimos. Deus permite que a pessoa vá para a prostituição? Permite. Agora Deus está com ele lá? Não. Ele vai pagar pelo que ele fez.
Deus permite que a pessoa vai beber cachaça, se fazer um monte de coisa? Permite. Mas Deus não está nesse negócio. A pessoa vai pagar porque ela fez. Essa é a questão. Salvação é de graça, mas não é engraçada. Salvação é você adquire gratuitamente, mas você tem que se esforçar para preservá-la com oração e com jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus nos salva gratuitamente. Deus cuida de nós, como diz o louvor, sobre a sombra das suas asas, e são protegidos embaixo das asas do Senhor, protegidos, garantidos, desde que nós estejamos sendo sinceros com Ele. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que nós sendo infiel, Deus permanece fiel. É verdade. Você é infiel, Deus não vai deixar de ser fiel. Deus continua sendo fiel. Agora, você sendo infiel, o problema é seu, o problema não é de Deus. Deus continua sendo fiel. Agora, eu fui infiel, o problema é comigo. Ah, mas Deus não vai tocar em Israel. Não, irmãos, aí entra uma segunda questão teológica. Se o nosso Deus salva o judeu macumbeiro, ele vai para o céu, e é só porque é judeu, e pega o paraíba que é macumbeiro e vai para o inferno, então Deus faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz acepção de pessoa, para Deus todo mundo é igual. Tanto o judeu vai para o inferno, como o brasileiro vai para o inferno. Tanto o japonês vai para o céu, como o brasileiro vai para o céu. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, somos salvos pelo sangue de Cristo, que é a arma poderosa da salvação. Mas nós temos a palavra de Cristo que nos sustenta na nossa comunhão com Ele e na nossa vida diária com o Senhor. Não podemos esquecer nunca disso, irmãos. Somos salvos gratuitamente pelo sangue carmesim, o sangue aspergido na cruz do Calvário. Mas a tua salvação depende da tua fidelidade para com Deus. É você e Deus. Mãe não salva filho, filho não salva pai. Marido não salva mulher, mulher não salva marido. Irmãos, lá capítulo 18 de Ezequiel, Deus deixa bem claro isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, Jesus está voltando. Estejamos preparados para a vinda do Senhor. Como amanhã é segunda-feira, é tão certo que um dia essa profecia vai se cumprir na terra de Israel. Mas não para a igreja. A igreja triunfante hoje já está com o Senhor na eternidade, num corpo glorificado, isento de qualquer coisa, vivendo a eternidade já com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Está chegando a hora de